Me desviando dela aqui. Oi? É, desse jeito. Tem uma coluna que não tem que ficar desviando agora. Bem, gente, boa noite a todos vocês. Só uma pergunta, alguém já participou de alguma palestra que eu dei aqui? Já, algumas pessoas. Então, porque alguns me conhecem, outros não me conhecem, né? Então, só me apresentando para vocês, né? Meu nome é Manuel Carlos, eu sou biólogo, tá? A minha formação sempre foi na área de biologia molecular, fisiologia humana, essa parte clínica, sempre trabalhei nisso. Fui professor durante 38 anos na Universidade Federal do Paraná, no caso. Trabalhei em outras universidades, do Positivo, na Unicamp, outras, Católica, tudo. Me aposentei e acabei vindo aqui para Balneário, né? E resolvi que não ia mais sair daqui. Gostei daqui, fiquei por aqui. E daí faz um ano, um ano e pouquinho, abril do ano passado, eu vim conhecer a fundação, eu participava de outra casa espírita, e eu conheci a fundação, vim aqui, conversei com o senhor Antônio daí não me deu folga, né? E já me puxou pelo braço, já arranjou uma sala para mim, e eu sempre trabalho nas segundas-feiras, eu trabalho aqui com acupuntura na orelha, com auriculoterapia, tá? Então toda tarde, segunda-feira, das 2 até as 18, eu sempre estou atendendo as pessoas que precisam. E para quem não conhece a auriculoterapia, a auriculoterapia é um tipo de acupuntura. Eu não trabalho com agulha, tá? Eu trabalho com laser, já falo com isso, porque um monte de gente morre de medo de agulha, né? Então eu trabalho com laser, e são pontos que nós temos na nossa orelha, que a nossa orelha na verdade é um microsistema, e esse microsistema reflete no nosso corpo inteiro. Então sempre a nossa orelha é comparada, assim mais ou menos, é feita uma analogia, como se fosse uma criancinha de cabeça para baixo, né? Então, como se fosse um feto de cabeça para baixo. Então, como aqui tivesse a nossa cabeça, aqui o nosso tórax, aqui o nosso abdômen, aqui a nossa coluna. Então, tem cerca de 200 pontos na nossa orelha que foram mapeados e a gente trabalha com isso. Então, se alguém se interessar, a gente trabalha muito com dor, mas trabalhamos principalmente com a parte emocional também, bastante, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dor, certo? E existem as dores, né? Foi interessante que eu estava perdido na palestra que tinha que dar, e a dona Verena acabou me dando a sugestão. Ela reclamou da dor no ombro, da dor do joelho e tudo. Eu falei, um bom tema, dor, né? Mas daí eu peguei exatamente então, essa parte fisiológica, que é a parte orgânica, né? Como que nós sentimos a dor, e a outra parte que é a dor emocional. E da parte de dor emocional, eu sigo muito a filosofia do Tao, não sei se alguém conhece, que é de um chinês chamado Lao Tse. Eu gosto muito da filosofia deles e sigo essa parte, e resolvi falar mais sobre uma dor que é chamada perdão, tá? A dificuldade de perdoar, certo? Que eu acho que é uma das maiores dores que as pessoas carregam em sua vida, tá? Muito bem, então falando de dor, gente, primeiro vamos entender o seguinte, né? Nós temos no nosso corpo uma série de receptores, seja na nossa pele, que é o maior órgão do nosso corpo humano, né? Então nós temos receptores de pressão, receptores térmicos, receptores que têm sensibilidade química, terminações nervosas que percebem dor. Então, por exemplo, nós temos um receptor de pressão, que pega a pressão, a parte mecânica, energia mecânica, né? Na hora que você aperta um pouquinho, você sente pressão, mas se você apertar muito, você vai começar a sentir dor, certo? Então nós temos um receptor que vai fazer o quê? Ele vai perceber essa energia mecânica, vai transformar essa energia mecânica, que a gente chama de transdução, já vou mostrar tudo isso para vocês ali, gente. Transdução, então ele converte esse apertão, vamos dizer assim, essa energia mecânica numa energia elétrica, certo? Que seria o que a gente chama de impulso elétrico. E uma terminação nervosa, no caso, que seria o nervo, nós dizemos assim, vai transmitir isso até a nossa coluna, né, onde tem a nossa medula espinhal. Da medula espinhal, isso vai ser conectado com uma região no nosso encéfalo chamada de tálamo, que é um centro que regula as funções, distribui as funções que vão para o nosso encéfalo, tudo chega no tálamo. O tálamo distribui para a parte frontal, para a parte parietal, para a parte, né, occipital, temporal, então ele vai distribuindo todos esses estímulos. O que acontece? Quando isso chega no tálamo, ele distribui e manda essa informação para uma região do nosso encéfalo, que é chamada de giro pós-central. São aquelas minhoquinhas que vocês colocam no cérebro, é chamada de giros, né? Então, o que acontece? Toda essa região do nosso cérebro, ela é mapeada
desde que nós somos lá concebidos e nós passamos a ter um sistema. Para você ter uma ideia, gente, o sistema nervoso ele começa a ser formado aos 20 dias, mais ou menos, de um embrião, no caso. Né? Com 3 meses ele passa a ser chamado de feto porque tem as características da espécie humana, certo? E o nosso sistema nervoso ali praticamente já está todo formado, né? Ele só começa a se desenvolver e depois que nós nascemos ele ainda cresce aproximadamente até os 20, 21 anos de idade mais ou menos. O que nós vamos fazendo é aumentando as conexões neuronais. Tá? Então, de acordo com que a gente vai se relacionando com o meio, com o ambiente onde nós estamos, as conexões vão aumentando. Por isso, muito importante estimular criança. De preferência, tirar tela, certo? Criança tem que trabalhar com Lego, com quebra-cabeça, com montagem, tem que trabalhar com isso. Porque senão cresce e depois bate com sorvete na testa porque não consegue colocar na boca. Porque não aprendeu controle motor. Certo? Eu sempre digo que as escolas fizeram um grande crime, foi tirar uma coisa chamada caligrafia. Caligrafia era um dos maiores exercícios para desenvolvimento motor de uma criança. Certo? Então, exatamente esse estímulo que a criança vai recebendo no meio é que vai criando conexões neuronais e é onde ela vai desenvolvendo tudo isso. Então, o que acontece, gente? Todos os estímulos que vão sendo percebidos por esses receptores, eles vão sendo mapeados nessa região do cérebro. Certo? Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Só estou dando como dizia um amigo meu, assim, uma visão panorâmica, assim dizer, uma visão panorâmica para vocês. Né? Então, tudo isso vai ser mapeado. Então, tem um sulco, bem aqui no meio, que a gente chama de sulco central. A parte de trás vai mapear, vamos dizer assim, memorizar, ele memoriza, na verdade, todo tipo de sensação que nós temos. Certo? E logo atrás aqui a gente tem um outro córtex, uma região do córtex chamado associativo, que vai associar, por exemplo, uma dor intensa, uma dor crônica, certo? Ele vai começar a associar a intensidade da nossa dor. E a parte da frente controla a nossa parte motora, a nossa parte de movimento. Então eles sempre estão associados. Que, por exemplo, se você queimar o dedo, você vai ter a sensação e ao mesmo tempo você vai retirar. Certo? Então nós vamos ter a sensação pela medula espinhal, que é um reflexo de defesa, e ao mesmo tempo nós vamos ter a sensação da intensidade da dor. Né? Que isso vai depender de tudo que vai acontecendo. Então vamos lá, gente. Tá? Vamos começar a trabalhar. Então o que acontece? A dor, gente, ela faz parte, né, de todos os seres vivos, todos nós experimentamos um tipo de dor, no caso, sofrimento físico ou emocional. O físico nós chamamos de dor, o emocional nós chamamos normalmente de dores da alma, né? Dores do espírito, são as dores mais complicadas, são as dores que elas não são físicas, elas estão, na verdade, são formadas pelas ações, vamos supor, agressivas que a gente às vezes recebe, às vezes do ambiente onde nós vivemos, né? E como nós conseguimos trabalhar com isso no decorrer da nossa vida, certo? A nossa mágoa, a nossa raiva, a nossa tristeza, a nossa ansiedade, a nossa angústia, tudo isso que é gerado. Então isso passa a ser da emocional e essa que mais incomoda nos dias de hoje. E que no fundo a gente chama tudo isso de estresse. Né? Daí o pessoal fala, o cortisol está alto, aquelas coisas todas, né? Mais ou menos assim. Então a dor, gente, aqui, só colocar aqui, a dor de acordo com o Comitê de Taxonomia, né, da Associação Internacional da Dor, ela é colocada assim, que é uma expressão sensorial, emocional, desagradável, que é associada ou descrita em termos de lesão tecidual. Então o que a dor indica, gente? Ela indica sempre que tem alguma coisa errada naquele órgão. Então, por exemplo, dá um exemplo assim, você corre, sabe? Você corre, faz um exercício, no outro dia você está sentindo dor muscular. O que aconteceu? Nesse momento que você correu, que você estirou, você contraiu e relaxou as fibras musculares, dependendo do exercício que você fez, você forma uma substância chamada ácido lático, certo? Esse ácido lático, o que ele faz? Esse trabalho, ele cria um processo inflamatório no local. E esse processo inflamatório começa a liberar algumas substâncias no local. Uma chama-se, o ácido lático, um deles chama-se bradicinina, outro chama-se histamina, prostaglandinas, leucotrienos. E todas essas substâncias que são liberadas nesse local, isso pode ser um processo inflamatório, às vezes numa artrite reumatoide, mesma coisa. Então libera esses neurotransmissores, que são, ou mediadores químicos, e eles começam a desencadear uma série de efeitos. Um deles, por exemplo, é o vasorelaxamento. Ao fazer o vasorelaxamento, extravasa mais líquido para fora.
Isso provoca um inchaço no local que vocês conhecem por edema. Certo? Aumenta a temperatura local, então fica vermelho. Certo? Então vai gerando um processo inflamatório. E as terminações que estão ali estão detectando isso e enviando todo para a parte sensorial, e nós vamos detectando que naquele local tem alguma coisa, tem um tipo de dor. Certo? Então sempre a dor, ela indica uma alteração do ambiente químico daquele local. Certo? Então ocorreu uma alteração do ambiente químico. Então, por exemplo, alterou o pH, alterou às vezes a temperatura local, né? Faltou oxigênio, faltou vascularização no local, certo? Então a falta de oxigênio também desencadeia a dor. Então tem vários fatores que vão desencadeando a dor, ok? Então vamos lá. Então vejam aqui, ó, vocês olhando esse encéfalo todo aqui, mostrando mais o cérebro pelo lado de fora, vocês estão vendo ali aquela região que é o giro pós-central, né, que está em verdinho aqui, ó. Opa, aqui está ruim de mexer aqui em cima. Né? Essa região aqui, que é o giro pós-central, então essa região aqui é a região exatamente sensitiva. Na frente vocês estão vendo o giro pré-central, que corresponde à área motora. Então todos os nossos movimentos são, no caso, codificados nesse ponto. E atrás ali, onde está escrito lobo parietal, aqui está o córtex associativo. Então todas as sensações que nós recebemos anteriormente ali no córtex sensorial, ele é associado com essa parte que está atrás aqui, certo? Onde está escrito lobo parietal. Não é? E o que acontece ali? Ali ele associa as nossas sensações. Então o frio é intenso, é médio, moderado, está muito calor, menos calor, certo? Ele vai associando, e isso vai sendo codificado, gente, no decorrer do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, de acordo com a criança vai se desenvolvendo, vai chegando até adulto, todas as experiências que nós vamos recebendo são memorizadas nessa região. E só falar para vocês, e o que é memória, gente? Como é que ele memoriza? Bem, dá para até associar um pouquinho aí. Tinha uma tal de picadinha que inventaram um tempo atrás aí, que não funcionou, estão descobrindo agora que não funcionou, que tinha um tal de RNA mensageiro. Lembra que eles falavam? Ah, tem RNA mensageiro que produz uma proteína, spike, não sei o que lá, tudo mais. O RNA mensageiro é o ácido nucleico que codifica uma proteína. E o que é memória? Memória é uma sequência de aminoácidos que formam uma proteína, certo? Uma proteína que vai estar dentro do nosso neurônio, dentro da nossa célula nervosa, com aquela informação. Então, cada informação que nós recebemos é codificado uma proteína que fica armazenado lá. Vocês percebem, sim, que de acordo que a pessoa vai ficando idosa, né, ela vai tendo lapsos de memória. Às vezes ela perde a memória recente, mas ela tem memória remota, memória antiga. Então ela lembra de coisa de 12 anos, mas você fala às vezes uma coisa agora, 5 minutos depois ela não lembra mais. Por quê? Porque pelo processo de envelhecimento, a codificação das proteínas não ocorre da mesma forma e na mesma velocidade. Então ela não consegue codificar a memória. Você fala, ela entende, daqui 5 minutos ela está perguntando de novo. Isso normal, não, é envelhecimento, não estou falando de Alzheimer, né, de Parkinson, nada dessas doenças neurodegenerativas, nada disso, aí envolve outras coisas, ok? Então tudo isso vai sendo codificado aqui. Então veja o seguinte, olha, se nós fizermos um corte ali naquela região, vocês estão vendo, olhando lateralmente aqui, olha, uma representação das regiões que nós temos, né, no córtex sensorial. Então, sempre onde aparece maior, tá? A mão, por exemplo, está maior, ali os pés estão maior, a face está maior, língua, lábios, indica que o número de receptores é muito maior. Isso foi codificado, eu já vou mostrar para vocês, um cara chamado Penfield, que ele fez um homúnculo, ele fez um homenzinho, né, indicando assim os braços grandes, o rosto grande, mostrando aonde nós temos o maior número de receptores. Então fica tudo codificado nessa região. Então a dor, gente, que nós sentimos, ela não é no dedo, é aqui que a gente sente a dor. A gente sente dor aqui, só que o cérebro não dói. O que dói é o local. Então o que ele faz? No momento que a dor chega, a sensação chega até o lobo e codifica lá e diz, olha, você está sentindo uma picada no seu dedo. Ele projeta, existe uma lei
que é chamada lei da projeção, ele projeta essa sensação para o local que está sendo ferido. Certo? Por quê? Porque nós temos terminações. Vocês já viram, por exemplo, o indivíduo que tem a famosa dor fantasma, ele teve uma amputação. Né? Ele teve uma amputação. Então vamos supor que o indivíduo teve uma amputação, né, do antebraço, por exemplo. Teve amputação. No momento que ele tem amputação, fica o coto. Mas nesse coto estão todas as terminações nervosas que vinham até aqui na ponta. Se essa terminação é estimulada, ele vai ter a sensação lá na cabeça dele que está sendo estimulado o dedo dele. Certo? Por isso que chama-se dor fantasma. A sensação que ele tem é que ele ainda tem parte do antebraço e que ele ainda tem a mão. Só que ele não tem. Porque, na verdade, as terminações nervosas estão todas ali no coto. E cada vez que uma delas é estimulada, a sensação vai lá para cima, é uma via sensitiva, leva até lá e a sensação é que ele está sendo estimulado o dedo. Por isso que muitas vezes pessoas que amputam, por exemplo, uma perna, estão na cama, levantam e caem, porque ele acha que tem a perna ainda. Ou ele não tem o braço, né, e ele acha, não tem membro superior, se foi amputado em nível de ombro, de repente ele vai pegar alguma coisa, a sensação que ele tem é que ele está indo pegar o objeto, só que ele não tem mais. Porque as terminações estão todas lá, e está tudo codificado aqui em cima. Então sempre a dor ela é projetada, na verdade ela é percebida, né, e analisada, interpretada aqui nessa região, né, no giro pós-central, e depois é projetada para o local, certo? Gente, qualquer coisa, por favor, me interrompam, certo? Vamos lá. Então vejam aqui, ó, aqui está mostrando os dois lados, né? Então está mostrando um lado, o córtex sensorial, outro lado, ali meio vermelhinho, que é o córtex motor. Então está um do lado do outro, certo? E tudo isso trabalha junto, gente. Isso quando a gente fala em áreas cerebrais, né, que fala, essa região é da fala, essa região é da audição, essa região é da visão. Na verdade, não existem regiões individualizadas no nosso encéfalo. Tudo está interligado. Tudo está associado, certo? Por isso que eu vejo alguma coisa e eu posso fazer um movimento. Porque a minha área visual mandou informação que chegou à área motora que fez com que eu realizasse o movimento, certo? Então, tudo está interligado. Então aqui vocês estão vendo aonde é codificado tudo que nós aprendemos no decorrer da nossa vida. Tudo é memorizado nessa região, pelos neurônios que estão aí. Isso que estão vendo aqui, ó, é o homúnculo de Penfield. Né? Então esse indivíduo, Wilder Penfield, lá na década de 40, ele criou exatamente esses dois bonequinhos, mostrando, né, de maneira extremamente exacerbada, né, aumentada, aonde nós temos o maior número de receptores. Certo? Então ele está mostrando exatamente. Aqui vocês estão vendo do lado esquerdo, no caso, o homúnculo sensorial, mostrando que nós temos muito mais receptores nas mãos e na face, rosto, língua e tudo mais. E a representação motora, onde os nossos movimentos são muito mais especializados, são nas mãos. Né? São nas mãos. Nas mãos, e se eu perguntasse para você assim, qual é o movimento mais especializado que nós temos? Quais vocês acham que é o movimento mais especializado que a nossa espécie tem? Não é mão, não é polegar, nada. Oi? Boca. Fala. É a fala. Nenhum ser na natureza consegue emitir fonemas como nós conseguimos. Cão late, grunhe, né? Ou rosna. A gente não. A gente tem a possibilidade de falar russo, japonês, português, espanhol, alemão, e para cada língua diferente que nós falarmos, nós temos que usar músculos diferentes. A nossa respiração tem que ser diferente, certo? Então a fala é a área motora mais envolvida que nós temos. E o que nos diferencia, né, do outro é a razão, ok? Muito bem, então a dor ou a nocicepção, que nós chamamos, é o processo pelo qual ele vai detectar, ele vai transmitir, ele vai modular, certo? E vai levar até o sistema nervoso central para que a gente tenha a percepção desse, no caso dessa sensação, seja nociva ou não. Aqui no caso nós estamos falando, né, de dor. Então veja o seguinte aqui, ó. Eu vou passar direto aqui assim, ó, gente, tá? Então mostrando direto para vocês aqui, ó, certo? Então, por exemplo ali, o dedo foi ferido. No momento que ele foi ferido, houve uma detecção.
vocês estão vendo a pele, certo? Está aparecendo a pele com todos os receptores que nós temos da pele ali. Então tem, por exemplo, ali, terminação nervosa livre, que está com a dor. Tem um receptor, vejo no pelinho ali, estou olhando aqui do lado, né? Vocês estão olhando do lado direito, né? Onde aparece ali o receptor do folículo piloso. Então, cada vez que você arranca um cabelinho, você sente dor, porque ó, tem uma terminação nervosa lá no folículo piloso. Daí você tem um corpúsculo de Meister, está relacionado com pressão, né? O de Merkel, também pressão mais intensa. Né? Aqui do outro lado, o de Ruffini, pressão mais intensa ainda. Né? Aqui não está aparecendo um outro receptor, que é o chamado de Krauss, que está relacionado à temperatura. O de Pacini, a pressão mais intensa ainda. Então, de acordo com que nós vamos apertando, mais intenso, tem um receptor que pega o de Meister, pega o de Merkel, pega o de Ruffini e pega o de Pacini, que está lá embaixo. Então, sempre os receptores vão fazendo isso. Então, o que ele faz? Ele pegou a ação mecânica, né, ou o ferimento que houve lá no dedo. Ele transduziu. O que ele fez? Ele pegou uma ação mecânica e transformou no impulso elétrico. Esse impulso elétrico, certo? É conduzido por uma fibra nervosa, e essa fibra, já vou falar para vocês, depende. Se for uma fibra delta, a gente chama de fibra delta, é uma fibra de condução rápida, é aquela dor aguda, certo? Ou pode ser transmitida por uma fibra chamada tipo C, que é uma fibra mais lenta, que transporta em torno de meio metro por segundo. A delta cerca de 30 metros por segundo, é muito rápido. Porque é aquela hora que você ferir o dedo e você tem que tirar imediatamente. Né? Se for uma fibra C, você vai ficar lá na chapa quente, paradinho, para será que isso aqui vai esquentar ou não vai? Até chegar lá você já queimou a mão, então você tem que tirar super rápido. Então o tipo de fibra que conduz, o tipo de receptor, ele é mais rápido ou mais lento. Por exemplo, as dores crônicas são fibras C, são fibras que transmitem lentamente, certo? E mantém aquela dor, ok? Então ele conduz, ó, vai levar até aqui a nossa medula espinhal, que foi cortada, certo? Então é como nós tivéssemos a nossa medula espinhal, que vem daqui até aqui embaixo, ela foi cortada e nós estamos olhando assim, certo? Foi feita uma fatia, como pegar um salame, né? Você corta um salame, taca a rodelinha de salame, você está olhando assim, certo? Então vocês estão vendo que ali no meio está cinzento, por fora está branco, né? E está chegando o neurônio ali, ó, certo? Então ele entra na medula. Quando ele entrou na medula, ali ele é modulado. Certo? Por que então aqui não está aparecendo. Gente, aqui tem um circuito de neurônios de estimulação, inibição, para que a dor não chegue tão intensa na nossa região sensorial. Porque às vezes a dor vai ser tão intensa que você não suporta, você simplesmente desmaia. Tá? Você não vai suportar, você vai desmaiar. E a forma que o organismo cria para te defender é exatamente você perder a consciência. Isso é uma defesa. Certo? Porque você não vai suportar a intensidade da dor. E tem dores que são classificadas, por exemplo, a dor mais intensa que é classificada é a neuralgia de trigêmeo aqui na face. Essa diz que é a dor mais lacinante que existe, a dor de cabeça, que é localizada, tem uma dor que é uma dor pulsátil que dá nessa região, a dor renal e a outra que dizem que é a dor de parto. Tá? São as 4 principais dores mais intensas. E dependendo da intensidade dessa dor, a gente não suporta. Simplesmente o indivíduo desmaia. É como a dor cardíaca do infarto. A dor do infarto ela é tão intensa que quando o indivíduo ele perde os sentidos, às vezes ele ainda não faleceu do infarto agudo, que é o infarto agudo que se dá no miocárdio, né? Ele desmaia antes, por causa da dor. Né? O falecimento, no caso a morte, o óbito, vem depois, pela parada cardíaca mesmo. Né? Que da parada cardíaca leva a edema pulmonar e o indivíduo acaba falecendo. Isso que vai acontecendo. Mas a dor muito intensa, o nosso organismo reage exatamente tirando a consciência do indivíduo. Certo? Então ele chega até a medula. Quando ele chega até a medula, o que ele vai fazer? Ó? Tá o mesmo desenho ali. Ó. Ele vai mandar isso para a nossa medula, tá ali no indivíduo. Dali ela é enviada para onde? Para essa região que é o tálamo. O tálamo vai distribuir isso aqui, e ele vai mandar para onde? Para o córtex sensorial. Do córtex sensorial, o que ele faz agora? Ele projeta a dor para onde está ocorrendo o ferimento. Certo? Então ele sempre vai seguindo assim. Então entenda o seguinte, ó. Para a dor, para a sensibilidade, nós só temos vias que saem da periferia e levam
para o nosso cérebro. Para movimento, nós só temos informação que sai do cérebro e vai até a periferia. Então nós temos uma via sensitiva e as vias efetuadoras, são as que executam o nosso movimento. Tá? Então, por exemplo, se você feriu a mão, feriu, imediatamente você retira. Porque você vai ter um reflexo de medula, que vai ser super rápido, e depois você vai ter a consciência do que te feriu. Certo? Sempre assim. Então vejam, aqui da mesma forma, então lá o dedo sendo, né, estimulado ali pela velhinha, é feita uma transdução, né, onde ele converte esse calor em impulso elétrico, transmite pela fibra nervosa, modula na medula, manda lá para o córtex sensorial, certo? Então isso que vai acontecer. Então é sempre esse sentido, sempre esse sentido. E isso vai variar sempre do tipo da nossa dor, certo? Do tipo da dor. Então se é uma dor muscular, se é uma dor renal, então, por exemplo, o ureter no rim, o nosso intestino, a cólica que o indivíduo sente e tudo mais, o órgão está cheio de receptores na parede dele. Então, por exemplo, se nós temos uma distensão do intestino, vai causar dor, nós chamamos isso de cólica, certo? Porque no momento que você distendeu, você corre o risco de romper. Então, o que é a dor? Você tem que resolver isso aí, que isso aí pode causar um problema. Então é um aviso para você controlar exatamente isso e que você não tenha lesão do órgão. Então a dor, na verdade, é um ato de defesa. Ele está te avisando que alguma coisa não está boa. Isso que ele está fazendo para a gente. Muito bem. Então aqui vocês estão vendo a mesma coisa. Isso aqui é o que a gente chama de reflexo medular. Vejam, houve ali na pele do indivíduo, está a vela ali embaixo, ó, ponta do dedo indicador, eu coloquei. O neurônio sensorial percebeu isso. O que ele fez? Mandou por uma via sensorial, chegou até a medula, conectou com o neurôniozinho lá e voltou pelo neurônio motor até o músculo do dedo aqui ou do braço, para que o indivíduo retire. Então isso é um reflexo de retirada, é um reflexo de defesa, para que nós não firamos mais o nosso dedo, né? Não fique lá o tempo inteiro sentindo aquilo. E aqui vocês estão vendo numa víscera, certo? Então aqui o intestino, por exemplo, está aparecendo aqui a distensão do intestino, da mesma forma que tem a distensão do intestino, ele manda informação para lá e volta. Caso seja dor, o que ele vai fazer? Ele vai mandar essa informação até o córtex sensorial, para que daí ocorra o controle sobre isso, certo? Então sempre assim que ele vai trabalhar. É uma ação reflexa, você tem a dor, ele manda informação, ocorre o processo de estimulação ou de inibição do processo. E assim ele vai sempre modulando e controlando isso. Tá? Muito bem. Aqui mesma coisa. Então, era só a mesma figurinha, só mostrando que é uma ação de defesa, que ela não chega até o cérebro, olha, não chegou até o cérebro. Certo? Só foi até a nossa medula espinhal e retornou para você fazer a retirada. Só isso que você fez. Então, se nós fizemos a flexão e retiramos. Agora, o que vem depois, que você vai xingar da dor, tudo mais, essas coisas, não sei o quê, isso tudo vem depois, certo? Isso vem depois que chegou lá no córtex. Mas para a gente se defender, ele faz o reflexo direto. Vou dar um reflexo assim, sim, para vocês também, só que não é de dor. Por exemplo, a bexiga começa a encher, certo? Quando ela começa a chegar uns 200 ml por aí, a bexiga é um órgão muscular liso, ela vai distendendo, certo? Quando ela atingir um certo volume, o que vai acontecer? Ela vai te avisar. Existe uma terminação nervosa reflexa que é consciente, te avisa lá, você tem que ir ao banheiro. Certo? Se você não for ao banheiro, daqui a pouco vai liberar tudo, né? Porque o que você faz? Esse músculo, essa musculatura, ela é consciente. A mesma coisa para evacuação. Ela é consciente. Mas não, aqui não. Vá para o local adequado, certo? Só que se você não for para o local adequado, daqui a pouco você vai começar a sentir dor e vai chegar uma hora que o sistema nervoso vai fazer. Meu querido, você não foi para onde devia, vou liberar tudo. O esfíncter externo abre e seja o que Deus quiser, certo? Então, simplesmente, o nosso organismo sempre vai trabalhando assim, com essa ação reflexa. Vem um estímulo por uma via sensorial e ele manda uma informação por uma via motora. Sempre vai acontecendo isso. Então, oi? Quem me chamou? Posso Ah, claro, lógico. Agora o senhor falou que
O músculo é inteligente, consciente. Não, não é consciente. Não foi isso? Não, consciente não. Tá. Ele aprende. É diferente. Muito bem. Se todos os nossos órgãos, sem exceção, têm terminações nervosas. E aonde houver uma lesão, vai haver um sinal. Sim. Que é a dor. Como que explica uma lesão no intestino que não doeu, não dói, e quando a pessoa descobre, já está com aquela comprometido. lesão, o intestino está cheio de terminações nervosas. Sim. Como que a pessoa não sentiu dor? Porque primeiro acontece o seguinte, o limiar é o limite, né, de estimulação, é individual, de cada pessoa é diferente. Então, sempre o limiar, tem pessoas que são mais sensíveis, tem pessoas que são menos sensíveis. E às vezes, a região onde está sendo afetada não tem terminação nervosa suficiente. O intestino está simplesmente distendendo e contraindo, distendendo e contraindo. Nada está afetando. Nada está afetando. Então, a região não chegou ainda a, vamos supor assim, a lesar as regiões sensoriais. Sabe? É como você, por exemplo, você pegar, vou dar um outro exemplo, fígado. Fígado no órgão, você não tem terminação nervosa. Já vou falar do intestino também, tá? Não tem terminação nervosa. Aonde que o fígado tem as terminações nervosas? Na cápsula de tecido conjuntivo que reveste. Então, se o fígado alterar de tamanho, aumentar de tamanho, no caso de uma hepatomegalia, numa cirrose, numa hepatite, alguma coisa assim, que ele aumenta de tamanho, ele distende a cápsula. Quando ele distende a cápsula, dispara a dor. Então, por isso que muitas vezes a pessoa percebe que tem um problema hepático, ele já está avançado. Já está avançado. Porque o fígado é assim, ele vai tendo, o fígado como é um órgão epitelial, ele tem a capacidade de se regenerar, muito lentamente, mas ele tem essa capacidade. Ele consegue se regenerar, mas muito pouco. Se já houve a cirrose, foi a substituição das células do fígado por tecido conjuntivo, que já tem uma fibrose, isso não recupera mais. Tanto que às vezes o fígado está nessa região aqui, você pega um indivíduo com hepatomegalia, o fígado dele está aqui do outro lado quase. Ele vai crescendo para tentar resolver e vai indo. Eu já vi fígado de cadáver, assim, na anatomia, o fígado está desse lado, aqui, assim, enorme. Uma hepatomegalia absurda. E o indivíduo não sentia dor. Oi? Acho que é o fígado. O fígado fica aqui assim, ó, nessa região. Eu quero saber, direito ou esquerdo? Não, direito, né? Aqui, ó, lado direito. Então é aqui. Lado esquerdo é baço, pâncreas, tudo mais aqui. Esse é o direito. O direito. Fica desse lado. Né? Vesícula biliar, tudo desse lado aqui. Né? Ou então, o intestino é a mesma coisa. Então, aonde que está a maior terminação nervosa? Na cápsula. Então, quando o indivíduo começa a sentir dores? Quando tem uma distensão muito grande no intestino. Senão ele praticamente não sente dor. A não ser que ele tenha lesão interna. Formou pólipo, lesou internamente, tudo mais, daí é outra coisa. Mas se só houve a distensão e não foi o suficiente para distender a cápsula, muito, não vai distender muito essa cápsula, não vai sentir dor. Porque a dor, veja bem, às vezes você vai sentir um desconforto, mas não vai sentir dor. Vai dizer assim, poxa, parece que, não sei, tem uma sensação ruim na barriga, aqui uma repressão, parece que não está funcionando direito o meu intestino, tem dificuldade da evacuação, porque uma coisa que para é o movimento peristáltico. O intestino ele faz movimentos em onda, né? Então, às vezes, o que acontece com a lesão que o indivíduo tem, esse movimento de onda diminui. Certo? Diminui. Daí o indivíduo começa a ter dificuldade de evacuação. Às vezes ele vai ver, ele está com câncer coloretal. E se não tiver câncer e tem dificuldade igual, e tu faz uma endoscopia e tu não tem, uma colonoscopia. Nem uma colonoscopia. E não tem nada. E tu continua trancando tudo. Pode ser alimentação, pode ser emocional, certo? Daí tem outros fatores, né? Pode ser lentidão dos movimentos. Então tem vários graus que podem entrar nisso. Vários. Pode ter síndrome de colo irritável. Então tem várias coisas que daí tem que ser analisadas direitinho, né? Mas tem várias situações, certo? Muito bem, gente. Então vamos lá. Opa, tá bom, preguinho só. Via aferente e a via eferente efetuadora. Muito bem. Então que tipos de dores nós temos? Elas são classificadas primeiro em nociceptiva, que é aquela aguda, certo? É uma sensação aguda, é a hora que você
fratura, você espeta, corta, né? Queima, entorce, né? Torce o pé, essas coisas todas. Então é aquela dor que ocorre naquele momento, certo? A neuropática, ela já acontece o seguinte, pegar assim, a neuropática, por exemplo, diabetes. Diabetes, às vezes, ocorre neuropatia nos pés da pessoa. A pessoa sente muitas dores nos pés. O que vai acontecendo? Um dos problemas que existe da diabetes é a alteração vascular. Então, vocês podem perceber assim, quando a pessoa, às vezes, ela tem um alto grau, né, um tempo de diabetes, ele tem dificuldade, por exemplo, em cicatrização. Né? Cicatrização, formam aquelas feridas que formam diabetes e é difícil, às vezes, a cicatrização. Por quê? Porque como vai alterando a parte vascular, certo? Vai alterando a parte vascular, isso vai sensibilizando a região. Por quê? Porque vai criando um processo inflamatório. E o indivíduo começa a liberar no local, por algumas células que existem no local, chamados mediadores, como eu te falei para vocês, bradicinina, prostaglandinas, leucotrienos, certo? Histamina, que são mediadores, que potássio, se tem lesão celular, libera o potássio. O potássio está em grande quantidade dentro da célula. Quando rompe a célula, o potássio vai para fora. E o potássio é um dos íons que estimula muito as terminações nervosas de dor. Tá? Tanto que ele é chamado de substância P também. Certo? Então, quando ocorre essa lesão por falta de vascularização, por exemplo, às vezes o indivíduo, quando tem neuropatia diabética, ele não consegue pisar no chão direito. Parece que eu tinha uma amiga minha que tinha neuropatia, ela não conseguia pisar na areia da praia. Ela tinha que usar um sapato, ela usava um sapato tipo de borracha assim especial, para que ela pudesse pisar na areia da praia. Porque ela disse que ela tinha a impressão que tinha como se fossem espinhos, assim, coisas fisgando a sola do pé dela. Então a neuropatia diabética é complicada, tá? Exatamente por isso. Então vai acontecendo normalmente por problemas de vascularização, que levam um processo inflamatório no local, e o que desencadeia também o que a gente chama de dor crônica, certo? Uma artrite reumatoide, por exemplo, é uma dor crônica, certo? Vai acontecendo isso. Muito bem. Outra coisa, a nociplástica, né, é quando ocorre uma hipersensibilidade do sistema nervoso central, certo? O que ele faz? Ele amplifica essa dor, né, que é o que acontece normalmente com dores de coluna vertebral. Existe compressão das terminações nervosas que tem em torno daquela vértebra, por exemplo, que está ali, né? Principalmente quando o indivíduo começa você sabe, a gente vai ficando mais experiente na vida, né? Entre as duas vértebras tem um disco de cartilagem, certo? Esse disco de cartilagem, ele não regenera, a cartilagem não é vascularizada nem inervada, certo? Não tem nada, é simplesmente tecido conjuntivo. Certo? E lembra aquele chicletinho Babalu? Ele parece aquele chicletinho Babalu. Então tem uma geleiazinha no meio de ácido hialurônico, que retém muita água. Ácido hialurônico, o pessoal de estética já ouve falar, sabe que é ácido hialurônico, né? Tudo mais. Então ácido hialurônico, na verdade, é um açúcar com uma cadeia enorme que tem a capacidade de reter muita água. Então quando você injeta aí, faz as mesoterapias, injeta aí os negócios tudo para ficar tirar as rugas, aquele negócio todo, né? Então injeta o ácido hialurônico e simplesmente ele puxa muita água e daí as rugas de expressão diminuem um pouquinho. Só que depois volta tudo de novo, né? Não adianta nada, porque eu sempre digo assim, o tempo é indelével, com o tempo cai tudo. A única coisa que sobe é a gengiva e ainda está errado, né? Oi. A fibromialgia seria a nociplástica? Exatamente, fibromialgia é isso. Faz isso, não se sabe a causa, não se sabe a causa. É uma dor generalizada que não tem assim um local específico, às vezes, aonde ela está. A fibromialgia. Porque na realidade, se nós pegarmos aqui, olha, todas essas dores, né, elas estão associadas. Elas estão todas associadas, não é uma coisa só, né? Claro, e quando a gente pega assim uma dor que nem a fibromialgia, é uma dor que ela é inespecífica. Certo? Inespecífica. E está ligado muito ao humor da pessoa, por incrível que pareça, né? Porque quanto mais estressado, mais tensiona, e daí mais dói. E a dor faz você ficar mais estressado, porque a dor altera teu comportamento. Né?
Exatamente, daí a pessoa cria a tensão, o medo da dor. E a mista, que é exatamente quando tem nesses dois tipos, que é quando ocorre no caso de coluna, câncer também, né? Que acaba fazendo isso. Então ela trabalha, são várias vias, no caso nervosas, que trabalham com isso aqui. Muito bem, então só esses dois indivíduos aqui, o Ronald Melzer, que é um psicólogo, e o Kenneth Case, um neurologista, eles classificaram as dores seguindo certos, né, vamos assim, seguindo o comportamento da pessoa também. Então tem, por exemplo, a dimensão que eles chamam de sensório discriminativa. Ela vai dizer exatamente onde está acontecendo a dor. Se ela é forte ou se ela é fraca. Certo? Vai sempre fazer isso. A outra, que é afetiva emocional. Então, o componente emocional. Então, primeiro você vai ter aquela dor aqui, ó, que vai ser essa aqui, ó. Né? Você sabe onde está a dor. Né? Você tem a sensação da dor. Só que daí isso afeta você emocionalmente. Né? E daí vai entrar exatamente o desprazer de você, que incomoda o tempo inteiro, a angústia, medo, né? A ansiedade de você novamente vir a sentir essa dor ou ficar com ela constantemente. Né? E a outra é a cognitiva avaliativa, que é uma interpretação mental, né, do significado da dor. É onde a pessoa começa a pensar por que eu estou sofrendo dessa dor. Né? Isso entra também. Então a gente usa a memória. Poxa vida, antes eu não tinha nada disso, agora eu tenho. Né? Pela visão espírita, ele sempre diz assim, a gente não tem que perguntar por que tem dor, né? Mas o que essa dor está me ensinando. É difícil, mas, né? Porque é bem bacana às vezes isso a gente diz assim, né? Tem dor assim, não, mas você não pode perguntar, né? Por que eu estou sentindo dor? Por que eu? Não, o que é que essa dor está me ensinando? Poxa, eu quero que essa porcaria pare de uma vez, né? Não quero saber o que ela está me ensinando. Mas se a gente pensar de outro jeito, isso que é para a nossa evolução, né? E os espíritos amigos estão aí para ensinar a gente, certo? Muito bem. Agora vamos começar. Gente, alguém tem alguma... Eu sintetizei muito isso, esse negócio da dor. Gente. Sintetizei, vocês não têm ideia. Eu sintetizei aqui 10% do que existe sobre dor. Né? Porque os sistemas de transmissão espinotalâmico, então, né, que tem as vias nervosas na medula, tem muita coisa, né, das sensações. Mas tem que sintetizar porque, Deus do céu, disseram que eu tenho que acabar, já me intimaram, tem que acabar 8h30. A última vez eu acabei 10:50, né? Já pensou? É um problema sério. Né? Então, quando se trata da parte emocional, né? Parte emocional, e a gente fala assim, raiva, mágoa, tristeza, né? A ansiedade, a depressão, mas isso não surgiu do nada, isso surgiu de alguma coisa. Né? Que a dor física é fácil, a gente diz assim, existe um problema físico que está te levando à dor. Mas daí nós temos o problema emocional, que é a dor da alma, aquela dor que ela às vezes se torna física. Ela se torna física, mas você não consegue explicar o porquê dói a sua cabeça, por que está doendo o seu estômago, por que está doendo as suas costas. Né? Às vezes a gente tem que perguntar assim, puxa vida, será que eu não estou carregando muita coisa nas minhas costas? Será que o peso dessa cruz não está muito grande? Será que eu não estou engolindo muito sapo? Essa expressão é muito interessante. Sempre, quando a aula ela fala com meus alunos, vocês já imaginaram a gente engolir um sapo? Eu falei, não deve ser muito agradável. Não, é uma expressão interessante. Você engolir sapo. E quando você engole muito sapo, de repente você está com pressão no peito, você está com náusea, você está com vontade de vomitar. Você tem vontade de colocar alguma coisa para fora. E quando esse peso se torna maior, de repente você começa a ter dor nas suas costas, começa a ter dor no seu ombro, ou você acorda com dor de cabeça, você começa a sentir dor no seu pescoço. Né? E como isso tem uma cadeia muscular, daqui a pouco está na parte torácica, daqui a pouco está lá na sua parte lombar. E daí você toma medicamento, vou tomar miorrelaxante. Primeira coisa que a gente pensa, vou tomar um miorrelaxante. Não funciona. De repente sobe tua pressão arterial. Né? De repente você está com hiperglicemia. Está com a glicose elevada. Né? De repente você está com dislipidemia. Está com o seu LDL lá em cima, HDL lá embaixo. Né? O colesterol está alterado. Poxa, mas por que tudo isso aconteceu?
Né? Porque, como eu falei para vocês, tudo começa... O seu Antônio até deu uma palestra aí na outra semana sobre a mente, né? Tudo começa na mente. E tudo depende de como nós trabalhamos com essa situação. Eu sei, tem pessoas que veem sangue e desmaiam. Tem pessoas que veem o sangue e vão ajudar. O problema é o mesmo. Mas a ação da pessoa é totalmente diferente. Se vê sangue, eu saio correndo. Tá vendo? Eu não. Eu não faço isso. Eu vou ajudar. Né? Não sou médico, sou biólogo. Mas eu nunca liguei para isso. Eu sempre fui assim, desde criança. Desde criança, sempre fui assim. Sempre que tem um problema, eu corro. Depois eu entro em crise. Né? Depois eu tremo, fico assustado, tudo mais. Mas na hora de resolver o problema, eu tô lá. Sem problema nenhum. Eu vou ajudar. Não, eu sei, mas tem pessoas que vêm exatamente. E se sentem mal. Então, a ação, né? A ação, o problema é o mesmo. Mas cada pessoa reage de uma maneira. E daí, né, lendo, estudando muito sobre isso, eu comecei a perceber que uma das coisas que principalmente nos levam a isso são as coisas que a gente traz do que fizeram conosco e que nós não soubemos como lidar e principalmente nós não soubemos como perdoar. A gente não sabe como resolver aquela situação. A gente sempre traz aquilo do passado, né, que é uma coisa que aconteceu no passado, a gente traz para o presente e às vezes, inclusive, causa até ansiedade porque você fica pensando que pode vir a acontecer no teu futuro de novo. E daí você vai gerando em você mágoa, você vai gerando raiva, você vai gerando tristeza, tá? Você vai gerando a ansiedade, você vai gerando angústia, porque é algo com que você não consegue trabalhar. Então o exercício, gente, do perdão é uma das coisas mais espetaculares que pode acontecer na nossa vida. Você saber lidar com isso. Tá? Eu vou passar os slidezinhos aqui, mas eu já estou falando quase tudo que tem os slides. Tá? Então, no Tao tem uma história que é muito interessante, de um menino que estava carregando um saco nas costas, ele chega lá para o seu mestre, né, lá no mosteiro, no templo, e o mestre pergunta, mas o que você está carregando esse saco desse jeito, assim? Ele disse assim, não, isso aqui é tudo que fizeram na minha vida, eu carrego nesse saco. Daí o mestre assim, bem, coloca esse saco no chão, o que tem aí dentro? Daí quando o mestre abre, está cheio de pedra lá dentro. Ele pergunta, mas o que é essa pedra aqui? Ah, não, isso aqui foi uma vez que fizeram, né, o meu irmão lá aprontou uma para mim. Ah, esse aqui foi quando eu fui traído na vida. Ah, essa outra pedra é quando eu não aceitei as minhas coisas, fiquei brabo comigo mesmo. E ele foi falando assim várias coisas daquelas pedras. Daí o mestre virou para ele e disse assim, mas há quanto tempo você carrega isso? Por que você está carregando isso? Ele, não, porque se eu não carregar isso aqui, a outra pessoa vai ficar impune. Como que eu não vou? A pessoa vai ficar impune. Quem fez isso comigo vai ficar impune? Daí o mestre virou para ele e disse assim, essa pessoa saiu impune no momento que ela foi embora. Quem ficou preso a isso foi você. Está carregando o lixo do outro, carregando as coisas que não pertencem mais a ele. Ah? Então isso eu acho muito interessante essa palavra. Né? A outra, né, que eu acho muito interessante, é que ele compara sempre assim um campo cheio de flores, e algumas flores elas só se curvam, outras flores quebram. Ah? Ele diz assim, então por que a flor não resiste ao vento? Tem umas que conseguem curvar, tem outras que não, que quebram. Então, na verdade, o que é o perdão? O perdão é você regenerar e não se quebrar. Florescer novamente. Não resistir. Certo? Você conseguir lidar com aquela situação. E no momento que a gente consegue fazer isso, gente, é algo espetacular. Eu falo isso para vocês de mim. É uma experiência pessoal minha. Eu tive muita raiva de certas coisas na minha vida. Muita mesmo. Posso garantir para vocês. E aquilo me incomodava de uma maneira absurda. Várias coisas. De repente eu descobri que o problema não era meu. Quer dizer, o problema não era do outro, desculpe. Né? O problema era meu. Eu é que não soube lidar com aquela situação.
Eu entrei na frequência da pessoa, da agressão da pessoa. E quando eu consegui lidar com isso, eu levo hoje uma vida muito mais leve. Muito mais leve. Uma coisa que eu deixei de ter na minha vida foi medo. Eu tinha muito medo, eu tenho medo de atravessar a rua e não olhar para os lados. Essas coisas eu tenho medo. Isso sim, né? De cair, né? Isso, eu tenho medo. Mas em relação às outras coisas, assim, não tenho muita preocupação, não tenho medo sobre isso. Pensar, porque isso, se, não sei. Eu não penso, eu sempre aprendi que eu tenho que viver hoje. Meu dia é hoje. O passado, passou o passado, só me irrita. Para que eu vou ficar pensando de coisas que eu não posso resolver ou que me magoaram? Não foi, isso foi embora. O futuro eu não sei o que vai acontecer. Só vai gerar ansiedade se eu ficar pensando se é isso, se é aquilo, se não sei o quê. E simplesmente eu... Se o passado irrita. Sim. O passado irrita. Não é porque a gente não conseguiu... Não, claro, porque você não conseguiu trabalhar com ele. Se o passado te irrita, é que aquelas coisas que te irritam, certo? Você não conseguiu resolver. Você não conseguiu resolver. Então aí que eu digo que entra o perdão. Por exemplo, assim, eu tive muitos problemas, assim, às vezes com meu pai e com a minha mãe. Muita coisa assim, briga séria, tudo mais assim. Depois de um tempo, minha mãe ficou com Alzheimer, meu pai teve os outros problemas, já faleceram os dois. Eu comecei a ver meus pais de uma forma totalmente diferente. Eu comecei a me ver de uma forma totalmente diferente. E quem me ajudou isso foi a doutrina espírita. Eu comecei a ver as pessoas de forma diferente do que eu via antes. E soube lidar com aquilo, vi que aquilo não era tão sério quanto eu imaginava que era. Eu transformava aquilo numa coisa absurda. E de repente, a gente potencia a coisa. E não é nada daquilo. Não é nada daquilo. Diga. Eu acho que muita gente pensa que tudo é contra a gente. Lógico. Não, eu sei assim, o ego vai lá em cima, né? Você acha que o mundo tudo está contra você, tudo que fazem é contra você. Né? Se você comeu alguma coisa e fez mal, porque a comida lá colocaram muito óleo, muito sal, não sei o que, te fez mal. Se você fez aquilo, tudo, parece que você é a pessoa, né? Que tudo vem para ser você. Eu sempre digo assim, cada um de nós é a pessoa mais importante do mundo. Né? Porque quando a pessoa fala assim, quem que é mais importante no mundo? Primeiro, você. Segundo, você. Terceiro, você. Quarto, você. Quinto, você. Porque só no dia que você for dono de você, da tua mão, você vai poder estender para o outro. Senão você não entende. Se você não é dono de você, como é que você vai querer fazer? Se você não se ama, como é que você vai dar amor para o outro? Não tem como. Não tem como fazer isso. Pode falar, Maria. Tem que falar porque é muito importante, eu vou dizer. A gratidão. Sim. Porque primeiro que a tua mãe não tem obrigação que tu nasce. E tu tem mania de cobrar da tua mãe e do teu pai as coisas. Ela apenas fez um favor. Claro. Para você ter uma ideia, Maria, a coisa que eu mais agradeço, o que eu mais agradeço aos meus pais, é isso. Eu estou hoje aqui por causa deles. E digo assim, mais ainda, por mais que eu briguei com a minha mãe, eu tive as discussões com a minha mãe foi uma pessoa que veio da guerra. Minha mãe passou a infância na guerra. Minha mãe é uma húngara, né? Faleceu já, teve Alzheimer e tudo mais. E minha mãe chegou no Brasil com 9 anos. Minha mãe passou fugindo na guerra. Imagina o que é uma criança fugindo de tiro, de metralhadora, de bomba, tudo mais, né? Nos campos lá da Alemanha, da Hungria, tudo mais. Depois caíram lá dos aliados e acabaram vindo para o Brasil. Né? Então imagina o que foi a infância da minha mãe. Então como é que minha mãe me criou? Minha mãe, para ela criou de forma dura, com disciplina. O amor que minha mãe me ensinou foi disciplina. Minha mãe sempre me ensinou algumas coisas assim. Eu sei que eu sou o que eu sou graças à minha mãe. Não meu pai. Meu pai não. Meu pai sempre espanhol, tranquilão. A minha mãe não. Minha mãe era dureza. Né? Minha mãe era dureza. Minha mãe sempre dizia assim, se você não sabe, leia. Quer dizer, pergunta quem sabe. Se essa pessoa não souber, leia. Mas nunca fique na ignorância.
Porque é o conhecimento que vai te dar base para você sobreviver, viver e fazer todas as coisas que você tem na vida. Nunca abandone o conhecimento. Minha mãe lia demais. Só que ela gostava de ler Sidney Sheldon, essas coisas assim. Eu gostava de ler história, filosofia, assim. Eu gostava de outras coisas. Né? Mas, independente disso, eu agradeço a minha mãe por todas as coisas que ela fez por mim. Sempre agradeço. Tá? Então, só voltando aqui, gente. Então, nós temos o lado psicológico, que é o mental. Na verdade, eles trabalham sempre juntos. Né? A resistência, que é o pior de todos, quando a pessoa acha que tudo tem que girar à sua volta, é ela que está certa em tudo. Ela não aceita uma realidade. Então ela sofre porque ela vê as coisas não acontecendo da forma como ela gostaria que acontecesse. Só que a vida é do jeito que ela é, não do jeito que você quer. Né? Não somos nós que determinamos. Não somos nós que fazemos isso. E o prolongado, que é quando o indivíduo se restringe ao passado, que daí vai acabar gerando tristeza, mágoa, né? A depressão, leva da depressão às vezes, e quando ele só fica pensando no futuro, que daí vai gerar ansiedade. E tudo isso, como eu falei para vocês, vai refletindo de forma orgânica em nós. E nós, o corpo mostra. Eu dei uma palestra um tempo atrás, falando exatamente sobre isso. Sobre as coisas que o corpo mostra. O corpo tem suas razões. Dependendo como você trabalha mentalmente, você joga isso para o teu corpo. E as dores daí aparecem de forma física. Somatiza, é o tal do psicossomático. Você somatiza mesmo, e somatiza mesmo. Né? Tanto que tem pessoas, eu falei antes aqui para vocês de diabetes, né, de glicemia, tem muitas pessoas que se tornam diabéticas emocionalmente. Tem pessoas que têm colesterol alto emocionalmente. Pressão alta emocionalmente. Desenvolve um quadro que é chamado de síndrome metabólica, que é a hiperglicemia, a hipertensão e a hipercolesterolemia. Se alimentam bem, fazem exercício, tudo mais. Agora, quando você conversa com a pessoa, é o cara mais estressado que você pode pensar na vida. Ele fica simplesmente pensando em tudo, principalmente quando ele é cobrado, porque o sucesso da pessoa no mundo, normalmente pela nossa sociedade, ele é colocado pelo que você tem e não pelo que você é. Tá? E o indivíduo tem que ter consciência que ter é bom. Claro que ter é bom. Mas para que você tenha alguma coisa, primeiro você tem que ser alguma coisa. Senão daqui a pouco tudo que você tem, você perde porque você não soube lidar com aquilo. Então é importante você ter noção de quem você é. Né? Muito bem. Oi? Também emocional. O câncer é uma das coisas muito interessantes, né? Porque no momento que o indivíduo entra sob estresse muito intenso, o sistema imunológico dele baixa. E nós temos algumas células que são chamadas linfócitos tipo T, que são linfócitos, são glóbulos brancos, que reconhecem a célula tumoral. Reconhece a célula tumoral. E quando nós estamos sob estresse muito intenso, nós elevamos muito a concentração de cortisol na circulação. As nossas glândulas suprarrenais liberam muito cortisol. O cortisol inibe a ação dos linfócitos. E como ele inibe a ação do linfócito, se o câncer, por exemplo, é de origem viral, por exemplo, pode ser de origem viral, né, de vírus, simplesmente essa célula não reconhece e o vírus tem condição de se replicar e provocar a doença. Então, o câncer é uma das doenças ligadas ao nosso lado emocional. Claro que existe o lado alimentar, hoje em dia, se a gente pegar os BHT, BHC, tudo que a gente pega, olha dentro nos alimentos, cheio deles, se você pegar, por exemplo, chocolate, quanto mais macio o chocolate, pior ele é para a saúde. Né? O chocolate tem... Se a gente também pensar em espírito, né? Sim, daí tem outro lado, claro. Algumas lesões, né? Sim, que a gente já traz. Né? E você, nessa vida, com as suas atitudes... Sim. Você pode potencializar ou não. E a genética também, eu acredito, ou não? Não. A genética não é tanto a genética, não. Mas tem um biólogo chamado Bruce Lipton, que ele escreveu um livro chamado Biologia da Crença. Sabe? E é muito interessante sobre isso. Porque né, eu queria ter escrito esse livro, que eu falei isso muito antes dele escrever o livro, só que eu não escrevi o livro, ele escreveu e ficou famoso. Né?
Eu falava isso quando eu comecei em 81 na universidade, eu já falava isso para meus alunos. Né? E o cara escreveu o livro bem depois, mas o cara é famoso, Bruce Lipton. Né? Então ele fala assim, tem uma frase que ele diz assim, no momento que você reescreve a química do seu corpo, você passa a ter uma vida totalmente diferente, porque tuas células começam a trabalhar diferente. E reescrever a química do corpo é exatamente você mexer com o teu lado emocional. Porque a menor unidade de consciência que nós temos é a célula. Tudo o que nós trabalhamos, gente, tem receptores nas nossas células. A célula recebe esse receptor e daí ela trabalha de uma forma. Então ela pode se replicar de forma direita, fazer suas divisões celulares, ou ela pode perder o controle sobre a divisão celular. E no momento que ela perde o controle, ela se divide indefinidamente, rapidamente, que forma o que a gente conhece por câncer. Porque muitos médicos falam isso, Não. quanto por cento da genética tal, né? Eu não vejo tanto pela genética. Claro que existem os fatores genéticos de doença. Lógico que tem, isso tem. Lógico que tem. Mas o nosso DNA, ele tem sequências que são reprimidas. E dependendo do teu estado emocional, você libera certo mediador que ele, vamos por assim, ele desbloqueia essa sequência. E ao desbloquear essa sequência, é produzida uma outra proteína. E essa proteína, às vezes, é o que a gente chama assim, de oncogênese. Né? E daí ele vai se replicar e essa célula vai trabalhar de forma diferente, produzindo exatamente uma doença, né, no caso do tumor do câncer. Então é muito interessante isso, é muito interessante, quando a gente entra nessa parte. Tá? Muito bem, continuando aqui então. Olha, aqui tem uma escala de vibração. Em que frequência vocês estão vibrando? Tá? O limite é em 200 Hz. Isso é medido da seguinte forma, gente. Existe um aparelhinho que o pessoal conecta no indivíduo que mede força muscular. E daí quando o Hawkins fez isso, David Hawkins fez, o indivíduo colocava a mão assim, né? E ele fazia uma pergunta, por assim, qual é o seu nome? Ele tentava abaixar. Ele dizia assim, não, teu nome é Antônio. O músculo enfraquece. Por quê? Cada vez que você tem uma resposta falsa que está te enganando, o teu cérebro responde diferente. E o músculo enfraquece e cai. E assim ele foi medindo em hertz, né, cada situação que o indivíduo estava vivendo. E ele foi de 1 a 1000, que ele fez a escala. 1000, na verdade, não existe. 1000 é utilizado para calibrar instrumentos musicais. Né, basicamente, mas ele coloca até 1000. Né, normalmente até 700, por aí. Né? E daí eu coloquei ali do lado, gente, tem uma série de coisas que interferem nas nossas frequências. Né? Então, a forma que você pensa, os sentimentos e emoções, as companhias, a música. Gente, por que vocês acham que a nossa sociedade está essa esculhambação? Platão falou uma coisa muito interessante. Cuidado com a música que o governo deixa você ouvir. As músicas que te oferecem. Já repararam as letras das músicas atualmente, como elas são? Tristeza. Você pegava antes um Vinícius de Moraes, né? Pegava uns caras... Gente, aquilo era uma poesia. Hoje, gente, se você jogar na latrina e apertar, vai embora, não faz diferença nenhuma. Né? Eu pego assim, por exemplo, meu filho, por exemplo, eu tenho um filho, o Lucas, tem 38 anos, e o João Bernardo tem 35. Eles escutam músicas totalmente diferentes. Ninguém fica escutando funk. Quem escuta esse tipo de música? Não é? Porque existe uma harmonia. A harmonia tem uma certa frequência. Normalmente os sons, eles são... É interessante. Antes, toda a afinação era feita em 432 Hz. Certo? A partir de 1952, 53, não tenho certeza, acho que foi 52, 53, foi determinado como fosse coisa mundial para que todos os instrumentos do mundo fossem afinados na frequência de 440 Hz. Então as orquestras, tudo. Se o cara sair da orquestra lá da Alemanha e vir uma orquestra aqui no Brasil, o instrumento dele está afinado porque é afinado tudo em 440 Hz. Certo? Então sempre assim. Então a frequência com que vibra, e isso acontece o seguinte, gente. O nosso corpo, vocês já viram, tem um documentário, rapaz, o troço vai longe, hein? Tem um documentário chamado Cristais, acho que é Cristais da Água, do Emoto, que é um japonês. Vocês já viram que ele colocou frases, ele colocou nos copos d'água frases.
assim, alegria, maldade, não sei o quê. E depois ele congelou essa água e olhou em microscópio de fundo escuro para ver os cristais da água. Gente, os cristais da água, onde ele colocou todas as palavras de alegria, felicidade e tudo mais, formava aqueles cristalzinhos bonitos, que nem a gente sabe que vê aqueles cristais de neve, assim, da água, tudo bonitinho. Quando ele colocou palavras, no caso negativas, gente, a água os cristais são totalmente deformados. Ele demonstrou isso cientificamente, como a água. Gente, nós somos 70%, quase 80% de água. De acordo com a frequência que nós jogamos no nosso corpo reage com essa frequência. E nós é que fazemos isso. Nós permitimos que façam certas coisas conosco. Por isso que eu digo, a gente tem que aprender, uma coisa muito importante na vida é a gente aprender a dizer não. E principalmente saber o que você quer, mas principalmente saber o que você não quer. É muito importante você saber o que você não quer. Você não permitir que certas coisas aconteçam contigo. Porque nós é que deixamos, né? Nós é que deixamos. Então isso aqui é frequente. Eu vou passar mais rápido aqui, porque já... né? 5 minutos? Não, mais um pouquinho. Tá. Só tem mais 30 slides, cara. Só mais... né? Então, veja bem. Então, voltando aqui. Então, essas dores, né, são mais silenciosas, no caso. E essas dores invisíveis, né, como eu estava falando para vocês, a mais difícil é perdoar. Então, de acordo com o Tao, eu acho bonita essa frase, né, o que não flui, endurece. O que endurece, quebra. E perdoar é voltar a fluir. Então, o Tao é muito interessante, porque tudo que ele compara em relação à nossa vida, ele compara em relação à natureza. Que cada coisa acontece no seu devido tempo. Então, eu acho bacana quando ele compara isso aqui, ele fala assim, um rio flui. Quando ele chega na pedra, ele desvia da pedra. E continua fluindo. Ele não aceita a resistência da pedra. Quem resiste é a pedra. Só que com o tempo, se deixar, aquela água vai comer aquela pedra. O Grand Canyon nos Estados Unidos começou com um pequeno rio. E hoje está aquele vale enorme que está lá. Começou com um pequeno rio. Um exemplo que nós temos também, assim, de vento, de água, é pegar, Ponta Grossa e Vila Velha, lá no Paraná. Aquelas rochas todas. Tá? Então a água tem essa capacidade. Então nós temos que aprender a ser maleáveis. Então o perdão, na verdade, é um retorno a gente ser quem era antes de ser machucado. Você se livrar daquele peso que você está carregando em você. Certo? Então, voltando aqui, ó. Então a pergunta que eu acabei de falar para vocês, estou passando agora aqui, quanto tempo você carrega esse saco cheio de pedra nas suas costas? Né? E daí, se eu perdoar, a pessoa vai sair impune? Não, a pessoa sai impune no momento que ela já fez. A pessoa que fez isso com você não está se importando. Quem está carregando é você. Ele fez e foi embora. Voltar, diferença. Né? Oi? Voltar também, diferença. Também qual a diferença que faz? Exatamente, não faz nada. Então nós é que ficamos presos. Né? Então quando a gente não solta a mágoa, a gente fica rígido e deixa de ser fluido e livre. Né? Então perdoar... Oi? Sim. Então perdoar não significa dizer que você aceitou, aconteceu, está tudo certo, não sei o quê, que não doeu. Não. Né? A mágoa, né, ela vai te aprisionando, é um nó que vai criando na gente, a gente se tensiona todo, então a respiração encurta, o corpo tensiona, o peito se fecha, os pensamentos se repetem e a pessoa se torna reativa, que ela sempre tem medo que ela vai ser magoada novamente. Então às vezes você pode até tentar fazer uma coisa, mas a pessoa não aceita, porque ela já sofreu por causa de alguma coisa semelhante. Né? Então a mágoa, o que ela faz? Ela muda quem você é, deixa a tua energia estagnada, cria a camada dura, então é aquela coisa, a gente fica como pedra e deixa de fluir. E perdoar é exatamente isso, é voltar para dentro. Você ser realmente quem você é você encontrar você mesmo. É difícil? É difícil. Então o que acontece? Perdoar uma outra pessoa não significa que você vai reconciliar. Não é esquecer tudo mais. Então, perdoar, gente, é diferente de reconciliar. Porque o que acontece? A reconciliação depende sempre de duas pessoas. Perdoar só depende de você. Só de você. Tá? Então, quem
você se torna quando solta o que te prendia? Essa é uma pergunta que eu fiz, né? Não é? Quem você se torna quando você solta o que estava te incomodando? Você se torna livre, gente. Sai o peso da gente. Você se torna livre. Isso é liberdade. É você sentir leve. Não deixar que as outras coisas te afetem. Certo? Então a gente não perdoa para ser bonzinho, mas para ser livre, sem medo. Retirar esse outro que estava dentro da gente incomodando. Não é? Só que para fazer isso a gente precisa de silêncio. Não é? Precisa de silêncio. E quem consegue ficar em silêncio? Quem consegue sentar, meditar? Todo mundo reclama. Meu Deus do céu, tá, minha cabeça vai para tudo quanto é lugar. Mas com o tempo ela deixa de ir para outro lugar. Deixa para ir para outro lugar. Então, no caso aqui, a consciência que somos a mágoa, a agressão, não pode mudar a nossa essência. Então, o silêncio, ele revela exatamente a verdade e o ruído, que o ruído vai esconder, o barulho que está em volta esconde. Então, e tem isso, gente. Quando você solta uma coisa, tem que entender que esta coisa também te soltou. E cada vez, gente, que você dá um passo para frente, alguma coisa vai ficar para trás. Sempre falo isso. E que sempre aconteça o que for o melhor. Que sempre aconteça o que for o melhor. Colocar sempre na cabeça isso. Às vezes o melhor não é aquilo que está acontecendo nesse momento. Mas você vai perceber que que vai passar um tempo, que aquilo que aconteceu deveria ter acontecido. Porque se você tivesse tomado uma atitude naquele momento, você teria feito uma besteira. Mas você esperou, o tempo te mostrou e você fez depois. Então, de acordo com a medicina tradicional chinesa, as emoções afetam o nosso órgão. Então, veja, raiva, ressentimento, fígado, preocupação, cabeça, melancolia, o baço, tristeza, os pulmões, o medo, os rins, traumas, rim, coração, frustrações, pâncreas, angústia, estômago. Você pode notar que você está angustiado, é horrível naquilo. Ódio, vai para o coração, estresse, culpa. Então, pela medicina, e é impressionante como isso é verdade. É verdade, isso aí são 5.000 anos de ciência. Não é uma coisa que surgiu de uma hora para outra. Então o perdão é exatamente uma expansão da consciência, que a gente se torna muito maior do que com o que fizeram conosco. Então a alma se expande. Então isso aqui é interessante, isso aqui é uma frase até que o Einstein tem também, que ele fala só a mente. No momento que a mente ou a alma se expande, ela nunca mais volta ao tamanho original. Ela nunca mais volta ao tamanho original. E ali está raiva repetida, ressentimento, guardada doença, reprimida autoagressão, projetada destruição. Mágoa adoece, raiva cansa, ódio envelhece, apego aprisiona, ruminação, ficar falando toda hora, acaba destruindo tudo. E o passado paralisa. Ele não deixa você ir para frente. Ele sempre vai te segurar. Então aquele que perdoa, é interessante, ele bebe o veneno sempre esperando que o outro morra. E não é que acontece, quem morre é você. Isso que vai acontecer. Então, eu vou passar aqui para frente. Aqui, tô olhando. Ficar sem ouvir. Não, faz isso, pelo amor de Deus. Já estou acabando. Então, perdoar é permitir exatamente que você volte a florescer. Já tá terminando aqui. Então, o perdão, ele não absolve o outro. Ele liberta você, liberta a gente. Solta o que nos prende, o que nos cansa, o que nos envenena e o que nos diminui. Então tudo começa aqui, gente. Começa lá a maneira como nós somos tratados e como nós lidamos com aquilo. As palavras vão virar ações, ações viram hábitos, os hábitos viram o caráter cria o destino, nossas escolhas, e as escolhas definem a nossa vida. Eu acrescentei aquilo ali, escolha perdoar. Uns dizem que isso aqui foi o Aristóteles que dizia, outros dizem que foi o Lao Tse. Então não coloquei o nome de ninguém aqui, que cada um fala uma coisa. Então vejam bem, o ser humano, nós somos um produto multifacetado, onde entra a nossa ancestralidade, nossa vida, alimentação, ambiente. Tudo na verdade está interligado. E a gente se define, se redefine todos os dias. Certo? Então perdoar é a gente encontrar a si mesmo, é a gente ser livre. E coloquei aqui, olha, a célula é a menor unidade de consciência de um ser.
Tá? Então, todas as vezes que nós trabalhamos com alguma coisa, a nossa célula trabalha em cima disso. A mente cria, o corpo mostra. Tá? Cuidado com pensamento e palavra, porque o universo ele é um garçom, ele só anota seus pedidos e depois ele entrega. Então, cuidado com o que você pede, cuidado com o que você deseja, cuidado com a frequência com que você faz isso. A frequência que eu digo em hertz. Né? Então, o que a gente repete, né, com frequência, né, falando do hertz também, a nossa mente transforma em realidade. Então, prestar atenção quando a gente vai falar alguma coisa. Principalmente quando a gente vai xingar, ou essas coisas assim que às vezes a gente perde a paciência, né? Cuidar um pouquinho com isso. Então, respire, silencie, né? Ouça a consciência, perdoe e se liberte. Pense em qual frequência você está vibrando. Aqui de novo a frequência. Isso aqui vocês entram aí no Google, tudo mais, ele dá essas tabelas todas para vocês, certo? Porque a dor é inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional. Você que escolhe se quer sofrer ou não. Terminou. Tive que adiantar aqui. Tive que adiantar, porque senão não dava. Obrigado. Né? Então, gente, agradeço a todos vocês e eu sempre digo 3 coisas, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, né? Respeitar o próximo como você mesmo, até quando assim a gente tratar os inimigos, né? Eu sempre digo assim, no momento que eu comecei a amar o meu inimigo, eu comecei a gostar de mim também, porque o maior inimigo sou eu mesmo, comigo mesmo. Né? Não fazer aos outros o que você não quer que faça com você, né? E vida alegre, saúde, alegria, né? Paz, prosperidade, gratidão e caridade. Se a gente fizer essas coisas na vida, respeito, amor, compaixão, tudo vai embora, tudo vai tranquilo. Gente, tchau.